Oi pessoal, terceiro ano, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar de Segunda Guerra Mundial, tá? Então nós estudamos a Primeira Guerra Mundial e para ficar claro, né, lá na Primeira Guerra Mundial você tinha dois lados, né? A Entente e a Aliança, tá? Tríplice Aliança. A Entente era parte dos bons, dos Estados Unidos, e a Aliança parte dos alemães, lá os aliados deles, tá? Aqui na Segunda Guerra Mundial é que a gente ouve falar do eixo, tá ok? O eixo da Alemanha, tá? Os alemães, os malvados, os que desencadeiam a guerra, tá bom? Então vamos pensar assim. A gente teve a Primeira Guerra Mundial, uma Europa totalmente destruída, porque foi lá que aconteceu a guerra, e uns Estados Unidos que entrou para acabar com a brincadeira, ganhar a guerra, e muito fortalecido, porque ele teve que, apesar de que ele ajuda na reconstrução da Europa, mas ele vende muito para a Europa, né? Então, ele acaba se destacando e criando um poder econômico até hoje, né? Diante dessas circunstâncias. Tá ok. Aí, depois da Primeira Guerra Mundial, você tem uma recuperação, você tem anos de glória, né? De entusiasmo, né, do povo, né? O mundo melhora de maneira geral, né? Dá uma melhorada e tal, mas aí você tem a quebra da Bolsa de Valores de 29, que a gente estudou também a Grande Depressão. Então, esse enfraquecimento dos países, dos Estados Unidos, que passou por uma crise terrível, terrível, né? Na Grande Depressão, né? As pessoas se suicidavam, inclusive, porque perderam tudo do dia para a noite, né? Teve a lei seca. Por isso que eu mandei vocês assistirem As Lendas da Paixão, né? Você vê a questão do fabricar uísque clandestino em casa para vender e tal. Era a mesma coisa que vender droga hoje, você entendeu? Era proibido. Tá. E aí o círculo foi apertando a situação econômica, e eu falei na última aula sobre os regimes totalitários, né? Hitler, Mussolini, Hirohito, Franco, esses caras que dominavam seus países, né? Só eles mandavam e eles eram muito cruéis. E o Hitler, como todo mundo sabe, né? Ele virou um ícone de maldade, né? Ele não estava nem aí, ele resolveu que a raça dele era mais pura e tudo que era diferente é isso, ele mandava matar, né? Na câmara de gás. Aí eu pedi para vocês assistirem Olga, né? O filme, muito legal, assistam Olga. Vocês vão ver, bem legal, legal no sentido de que bem feito, né? Não legal no sentido de maravilhoso a história. Então, você tem que desencadeia a Segunda Guerra Mundial, tá? A Alemanha com Hitler, ele começa com ele vai com essas atrocidades, então ele invade a Polônia e vai que desencadeia essa Segunda Guerra Mundial, porque ele quer de volta o que ele tinha ganho na Primeira Guerra Mundial. Ele tinha conquistado alguns pedaços de países, vamos dizer assim, alguns países, e ele perdeu depois que acaba a guerra. E depois ele quer de volta. Então eles começam a procurar motivos para desencadear a Segunda Guerra. E aí ela se torna uma guerra mundial, certo? Então você tem o eixo na Segunda Guerra Mundial. Alguém até perguntou lá na primeira, né? Onde entra o eixo? O eixo entra na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Que é a Alemanha, Itália e Japão. E você tem os aliados, que você ouve muito falar nos filmes de guerra, né? Os aliados, quando você vê aqueles filmes, o pessoal ouvindo rádio, né? Eles falam, os aliados chegaram, os aliados fizeram, os aliados não sei o quê. Que é a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, né? A parte da Inglaterra ali. França, Estados Unidos, França e Rússia, né? E Estados Unidos, que entra no fim já, né? Os Estados Unidos entra depois da guerra, que os japoneses tem um detalhe muito sério aí, né?
nessa guerra, né? Eles bombardeiam Pearl Harbor, né? Que é uma ilha. E aí os americanos ficam sentidos e entram na guerra. A princípio os americanos não queriam, né? Mas enfim, aí eles entram na guerra e acaba com a brincadeira e acaba com tudo, né? Vocês têm que pensar que o Japão foi um país extremamente difícil na guerra. Ele era muito malvado. Ele teve uma guerra com a China e eles eram muito cruéis com os chineses. E o Japão não queria se render ao fim da guerra, por exemplo. Ele não queria se render, ele não queria decretar fim da guerra. Foi por isso que os Estados Unidos bombardearam Hiroshima e Nagasaki com a bomba atômica, né? A famosa bomba atômica foi por conta disso. Os Estados Unidos bombardearam Hiroshima, como eles mesmo assim não se renderam, bombardearam Nagasaki, aí eles se renderam ao fim da guerra, certo? Foi assim que os japoneses se rendem à guerra, tá? E eles mudam toda a concepção de vida deles até hoje, os japoneses, né? Os Estados Unidos deu muito dinheiro pós-guerra para eles se reconstruírem, né? Que destruiu tudo ali. Mas eles mudaram, hoje eles são uma grande nação, né? Apesar de pequenos no mapa, são uma grande nação e um grande exemplo de educação, de economia, de moral, né? São um grande exemplo para a humanidade. Que bom que alguém consegue tirar coisas boas de tal evento tão drástico, né? Então a bomba atômica e aí é aí que acaba, na verdade, a guerra, né? Com essas bombas atômicas. Tá. Qual o número que a gente conseguiu dessa Segunda Grande Guerra? De 50 a 80 milhões de mortos, não se sabe precisamente. Foram 30 países envolvidos, que não foram dentro do país, mas mandou soldados, né? Ela teve 6 anos e 1 dia de duração. Foram 6 milhões de judeus executados, mortos, né? Por Hitler, que isso a gente vai ver mais detalhadamente na próxima aula, sobre o Holocausto, que foi o grande terror do Hitler. E o Brasil mandou 25 mil soldados para lá. E ele conquistou lá na Itália, teve um grande evento lá que eles ganharam, os brasileiros, os pracinhas brasileiros, né? Os soldados que foram para a guerra, para a Segunda Grande Guerra, tá? Então a Segunda Grande Guerra, assim como a primeira, serve de exemplo para nós que uma guerra é ruim. Que o ser humano devia ter cérebro bastante para não precisar disso e se alinhar por outros meios, economicamente, socialmente, culturalmente, né? Não seria assim. Outra coisa importante que aconteceu na Segunda Guerra, não me estendendo muito, são as mulheres. As mulheres saíram para trabalhar porque os homens foram para a guerra e elas foram obrigadas a trabalhar. Aí começa a grande emancipação feminina no mundo, né? Elas vão até produzir armas e balas, ou seja, material bélico, né? Quando a gente fala bélico, é material para guerra. Então as mulheres saem de casa porque elas tinham que trabalhar, sustentar os filhos, porque os pais foram para a guerra. Então foram, lá no começo do século passado, né? A guerra foi entre 1941 a 1944, né? Foram 80 milhões de homens indo para a guerra, mortos, né? Fora os que voltaram. Então, são muito mais de 100 milhões de homens que foram para a guerra. E quem que ia sustentar essas famílias? Tá? Então, essas mulheres foram ao trabalho, inclusive para a indústria bélica, tá? Foi a grande emancipação das mulheres que começa por aí, ok? Por hora só, qualquer dúvida estou à disposição. Beijo!